Começam as celebrações da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, especialmente na campanha da Itália, que completa agora, no começo de 2025, 80 anos, e segue sendo um dos capítulos mais importantes na história militar do país. Uma neve tardia da primavera, que trouxe uma beleza diferente a Montese, e que vai fazer dessa data nossa aqui, celebrando a libertação da cidade pelos brasileiros, uma data ainda mais especial. Olha só como está bonito isso aqui. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, entrou em combate ao lado dos aliados, desafiando o ceticismo internacional, ou seja, ninguém acreditava que o Brasil iria lutar na Segunda Guerra Mundial só quando a cobra fumasse, e ela fumou, e isso marcou a história, principalmente pelas vitórias significativas alcançadas pela FEB. Neste vídeo de hoje, vamos lembrar dois momentos fundamentais e de grande importância nessa trajetória. Uma vitória no campo de batalha, a conquista do Monte Castelo, que completa dia 21 de fevereiro, 80 anos. Mas um dia antes caiu um soldado, um capitão, mais que um capitão, um capelão, o Frei Orlando. E lembrando os 80 anos da morte de Frei Orlando, em 20 de fevereiro de 1945, nós homenagearemos todos os pracinhas brasileiros que lutaram na Itália. Os brasileiros, a caminho dos Apeninos, a caminho da frente de batalha, pararam aqui em Pisa. Antes de partir para Pistoia, Gagiomontano, Montese, aonde enfrentaria os alemães. Aqui eles tiveram um momento de descanso e até de conhecer um monumento tão belo quanto a Torre Inclinada de Pisa. Mas isso era passageiro. Daqui partiram rumo ao destino, ou seja, rumo ao momento mais difícil de suas vidas. Pisa foi apenas um momento de paz em meio ao inferno que se seguiria. Vamos conhecer essa história. A luta do Brasil na Itália é marcada por momentos épicos, histórias que devem ficar imortalizadas na trajetória do nosso país. A determinação dos nossos soldados em superar as dificuldades de lutar contra um inimigo feroz, um clima inóspito e uma terra desconhecida foram épicas. Os lugares onde o Brasil lutou na Itália ficaram marcados pela nossa passagem. Mas a participação do Brasil foi polêmica. Inicialmente, o país manteve uma posição neutra no conflito. Mas ataques de submarinos a navios brasileiros e pressões norte-americanas em 1942 levaram o governo de Getúlio Vargas a declarar guerra ao eixo, ou seja, a união entre Alemanha, Itália e Japão. O Brasil não ficou apenas na palavra, mas enviou cerca de 25 mil soldados para lutar na Europa. Estes soldados ficaram conhecidos como os pracinhas, que desembarcaram em julho de 44 em Nápoles, integrando o 4º Corpo do 5º Exército dos Estados Unidos, sob o comando do general Mark Clark. As tropas brasileiras foram lideradas por João Batista Mascarenhas de Moraes. Solo verde e amarelo, aqui na Itália. Nós estamos em Gagiomontano. Bem atrás de mim está o Monte Castelo. Foi aqui que os brasileiros tiveram a sua maior glória. E é aqui que nós vamos prestar homenagem a essa gloriosa conquista da Força Expedicionária Brasileira aqui na Itália. Um dos feitos mais importantes da FEB foi a conquista do Monte Castelo, uma das batalhas mais violentas enfrentadas pelos brasileiros e essencial para o avanço dos aliados no norte da Itália. Em 21 de fevereiro de 2025, o Brasil celebra os 80 anos da tomada dessa posição no Monte Castelo, uma das mais emblemáticas vitórias da Força Expedicionária Brasileira.
Essa conquista não apenas demonstrou a bravura e a resiliência dos pracinhas brasileiros, mas também consolidou a reputação do Brasil no cenário militar internacional. E nós, do Viagem na História, todos os anos levamos um grupo para conhecer toda a história da Segunda Guerra na Itália, principalmente os locais onde o Brasil combateu. Ali atrás é um Monte Castelo. Ali existiam 3 posições alemãs de metralhadoras que varriam essa área que a gente pode chamar de terra de ninguém, pois os brasileiros estavam na Casa de Guanella, que está ali, ou atrás da elevação, protegidos dos tiros alemães. Atravessar esse campo hoje, todo verde e amarelo, é bem pacífico, tranquilo, o clima está agradável, o som dos pássaros, enfim, está muito gostoso. Mas, durante a Batalha do Monte Castelo, isso aqui era um inferno. O chão estava completamente coberto por buracos de munição de canhões, da artilharia que explodiam aqui, tentando impedir o avanço dos brasileiros. E arriscar-se por esse terreno era muito complicado. Mas as patrulhas brasileiras continuavam indo em direção ao Monte Castelo, localizando as posições alemãs. E assim ficou durante toda a Batalha de Monte Castelo. Durante todas as tentativas, foram 4 tentativas, só conseguimos subir um monte na 4ª tentativa. A Casa de Guanella fica bem ali. Ali era o ponto onde os brasileiros aguardavam as ordens para avançar, ou seja, aguardavam a morte. E muitos morreram cruzando esse campo, terra de ninguém, e subindo o Monte Castelo. O Monte Castelo é localizado nos Apeninos italianos e, durante a guerra, era uma posição estratégica fortemente defendida pelas tropas alemãs. A FEB enfrentou condições adversas, incluindo o terreno montanhoso, um inverno rigoroso que dificultava as operações militares. E antes de tomar o monte definitivamente, em 21 de fevereiro de 1945, aconteceram 4 outras tentativas, 4 outros ataques que foram frustrados no intento de capturar essa posição. Mas a persistência culminou na 5ª e bem-sucedida ofensiva, em 21 de fevereiro de 45. Após 12 horas de combate intenso, as tropas brasileiras finalmente dominaram o cume do Monte Castelo, infligindo uma derrota às forças nazistas. E essa vitória foi crucial para o avanço aliado no norte da Itália e a desarticulação das linhas defensivas alemãs na região, pois além do Monte Castelo, a 10ª Divisão de Montanha Americana capturou, na mesma ocasião, o Monte Belvedere, e esses cumes formavam os pontos fortes da linha defensiva. Agora, em 2025, estaremos lá, no Monte Castelo, celebrando também essa conquista, além da libertação de Montese e tantos outros momentos importantes. E essa celebração dos 80 anos da vitória no Monte Castelo e na Itália serve não apenas para honrar o passado, mas também para inspirar novas gerações sobre os valores de coragem, perseverança, patriotismo demonstrado pelos nossos soldados. Acompanhe aqui no canal Viagem na História. Mas, um dia antes da tomada do Monte Castelo, em 1945, o Brasil perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas entre todos os soldados que estavam na Itália. Trata-se do Frei Orlando, ou seja, um capelão que dedicou a sua vida ao serviço religioso e ao apoio espiritual dos soldados brasileiros na luta na Itália, e tombou no território italiano. Nada melhor do que essa paisagem para narrar para quem não conhece ou contar novamente para quem já sabe a história do Frei Orlando, uma história trágica durante a Segunda Guerra Mundial envolvendo um mineiro da gema. O monumento, né, essa pedra, foi transformada em um monumento em homenagem ao Frei Orlando. Né? Quem foi o Frei Orlando? Ele era um capelão do exército São João del Rei, ele era pároco lá em São João del Rei, e depois, quando começou a guerra, ele sentiu que ele tinha uma missão a ser cumprida e se voluntariou dentro das forças da FEB como capelão.
foi selecionado, passou por treinamento, ele era muito querido pelas tropas, estava sempre presente acolhendo as pessoas doentes, os que tinham problemas psicológicos, e fazia as missas, e era muito querido pela população, pelos soldados brasileiros. Após essa introdução, vamos saber em detalhes a história do Frei Orlando. Antônio Álvares da Silva, o Frei Orlando, nasceu em Morada Nova de Minas, em 13 de fevereiro de 1913, e faleceu na Itália, em Bombiana, no dia 20 de fevereiro de 1945. Ele honrou o hábito dos franciscanos e a farda do exército brasileiro. Frei Orlando tinha um lema: gente desanimada é gente vencida, e esse lema ele carregou por toda a vida. Antes de integrar a FEB, Frei Orlando já era reconhecido por sua dedicação religiosa e humanitária. Esta é a Praça Frei Orlando, aqui em São João del Rei, bem em frente à igreja de São Francisco de Assis. Aqui, Frei Orlando pregava, trabalhava, fazia suas boas ações. E aqui ele encontrou a FEB, pois São João del Rei foi um dos centros de treinamentos principais da Força Expedicionária Brasileira. Daqui, muitos soldados partiram em direção à Itália, inclusive Frei Orlando, só que ele partiu para não voltar mais. Com a entrada do Brasil na guerra, ele se voluntariou para servir como capelão militar e oferecia suporte espiritual e moral aos pracinhas, em meio aos horrores da guerra. Mas a sua morte foi trágica. Em 20 de fevereiro de 1945, durante as operações próximas ao Monte Castelo, na pequena vila de Bombiana, o Frei Orlando acompanhava as tropas brasileiras na luta pela tomada da posição, quando ocorreu um trágico acidente. Hoje isso é o que resta da estrada que o Frei Orlando pegou para ir atender ao chamado da sua missão de fé e dar a extrema unção a um soldado brasileiro caído no Monte Castelo. Essa estrada, hoje toda destruída pela erosão e abandonada, pois há uma estrada asfaltada bem ao lado, era muito utilizada na Segunda Guerra Mundial como o único caminho para o Monte Castelo. E somente os jipes conseguiam passar por aqui. O jipe onde o Frei Orlando estava, pilotado por um soldado brasileiro e um partizan italiano, veio por essa estrada acidentada. E como vocês podem ver, aqui tem muitas pedras, o terreno é muito pedregoso. E o que aconteceu? A roda do jipe ficou travada sobre uma pedra. O soldado brasileiro e o partizan italiano desceram do jipe e, ao tentar tirar a pedra que travava a roda do jipe, o partizan bateu com a coronha do fuzil na pedra. Ao bater com a coronha do fuzil, atingiu o coração do Frei Orlando, que tombou neste lugar. Ao cair no chão, ele só teve o tempo de começar a rezar a Ave Maria, apenas 3 palavras, e morreu neste local. Assim terminou a trajetória do Frei Orlando aqui na Itália, preso numa pedra, no meio do campo de batalha, longe da sua terra natal. Mas a sua história serve de inspiração para todos nós brasileiros. Seguiu-se um velório na Capela de Santo Antônio, em Bombiana, com a presença de muitos militares brasileiros, todos emocionados. Todos choravam a perda inesperada do Frei, que sonhava um dia em ser missionário na China. Orlando tinha então 32 anos de idade e tornou-se o único capelão brasileiro morto nas operações de guerra na Itália. Ele foi enterrado no cemitério brasileiro militar de Pistoia, com sua camisa verde-oliva embaixo do hábito. Frei Orlando é lembrado por sua coragem e dedicação e pelo conforto espiritual que proporcionou aos soldados em combate. Sua memória é preservada, com monumentos, homenagens e cerimônias que lembram seu sacrifício e serviço. A história de Frei Orlando destaca a importância do apoio moral e espiritual em tempos de conflito e foram fundamentais na vitória brasileira na Itália. Fica aqui a lembrança do Viagem na História e peço a você que compartilhe esse vídeo com quantas pessoas puderem para que outras também se lembrem da tomada do Monte Castelo e do sacrifício de Frei Orlando. Brasileiros, uma história que o Brasil tem de se orgulhar. A água é gelada, mas o lugar é o mesmo dessa foto icônica de Montese durante a Segunda Guerra Mundial, com um soldado brasileiro
bebendo dessa água, que jorra já de antes da Segunda Guerra Mundial. E o chafariz está todo cravejado de balas. Eu pedi para o meu cinegrafista chegar aqui perto e mostrar os tiros. Assim como essa fachada do prédio na foto também está toda cravejada de balas. O tempo passa, mas a história fica.